A mansão Grimmel brilhava com o calor do Natal, apesar da nevasca lá fora. Emily Turner equilibrou-se no terceiro degrau da grande escadaria, cuidadosamente entrelaçando guirlandas prateadas no corrimão de mogno. Os seus dedos moviam-se rapidamente, com eficiência, como sempre faziam quando Richard Caldwell estava a observar. E ele estava sempre a observar. Mais alto, Richard gritou de baixo com os braços cruzados sobre o colete passado a ferro. O Sr. Herr Grimmeldrow espera a perfeição, não tentativas amadoras. Emily mordeu o interior da bochecha e ajustou a guirlanda para cima. Ela trabalhava na mansão há 3 meses. 3 meses de críticas constantes de Richard, os seus olhos frios acompanhando cada movimento que ela fazia. Os outros funcionários a alertaram discretamente durante a sua primeira semana. Mantenha a cabeça baixa perto dele. Não cometa erros. Não lhe dê motivos. Ela tentou. Ela tentou. A mansão estava deslumbrante naquela noite. Até ela tinha que admitir isso. Todos os cantos brilhavam com decorações natalinas. Luzes brancas penduradas nas portas. Poinsettias alinhadas nos corredores em vasos de cristal. O aroma de pinheiro e canela enchia o ar, vindo da enorme árvore na sala de estar principal. Tudo estava preparado para o jantar de Natal que Nicholas Grimmel ofereceria aos seus parceiros de negócios. Emily nunca tinha conhecido a maioria deles. Ela os via ocasionalmente. Homens em fatos escuros que falavam em voz baixa e nunca sorriam. Homens que faziam os outros funcionários se moverem mais rápido, mais silenciosamente, quase invisíveis. O vaso, Richard estalou. Mova-o para o centro daquela mesa. Agora Emily desceu com cuidado e atravessou a sala até a mesa de console onde estava um vaso italiano antigo. Ela sabia que era caro. Tudo nesta casa era caro. O tipo de riqueza que ela só tinha visto em revistas antes de aceitar este emprego. Ela levantou o vaso com as 2 mãos, sentindo o peso dele, o delicado trabalho artesanal da porcelana pintada. 3 meses sem um único erro. 3 meses a provar o seu valor, apesar do desprezo óbvio de Richard. O seu pé prendeu na borda da guirlanda que ela tinha deixado cair anteriormente. O tempo abrandou. O vaso escorregou das suas mãos. Ela se lançou para a frente, os dedos agarrando o ar. O som do vaso se estilhaçando contra o chão de mármore ecoou pelo hall de entrada como um tiro. Em seguida, um silêncio pesado e sufocante tomou conta do local. Emily ficou olhando para os pedaços quebrados espalhados pelo chão imaculado. Fragmentos de porcelana azul e branca misturados com a guirlanda prateada. O coração dela batia forte contra as costelas. Sua tola desajeitada e incompetente. A voz de Richard era baixa. Isso de alguma forma tornava tudo ainda pior. Emily já o tinha ouvido gritar com outros funcionários antes. Essa fúria fria era diferente. Desculpe, disse ela imediatamente, caindo de joelhos. Sinto muito. Vou limpar agora mesmo. Você tem ideia do valor daquele vaso? Richard aproximou-se, pairando sobre ela. Século XVII, trazido de Milão pelo avô do Sr. Grimmeldrow. Insubstituível. As mãos de Emily tremiam enquanto tentava juntar os pedaços maiores. Não foi de propósito. Foi um acidente, por favor. Um acidente? O riso de Richard foi áspero. Você não tem sido nada além de um problema desde o dia em que chegou. Eu disse ao Sr. Grimmel que contratar alguém tão jovem era um erro. 19 anos. Sem referências dignas de nota. Sem família para atestar o seu caráter. As palavras doíam mais do que deveriam. Emily manteve os olhos fixos na porcelana partida. Eu pago. Demore o tempo que for preciso, eu pago. Richard agachou-se, a sua voz baixando para um sussurro venenoso. Com o quê? Com o teu salário patético. Levaria 5 anos para cobrir o valor do que acabaste de destruir. Emily lutou contra as lágrimas. Ela não iria chorar. Não na frente dele. Por favor, deixe-me consertar isso. Vou trabalhar horas extras. Farei qualquer coisa. Você vai embora. Richard levantou-se abruptamente. Agora mesmo, saia desta casa. Emily ergueu a cabeça. O quê? Você me ouviu? Richard alisou o colete com movimentos precisos e bruscos. Você está demitida. Quero que saia desta propriedade imediatamente, mas Emily levantou-se rapidamente. É véspera de Natal. Há uma nevasca lá fora. Não tenho... Não é da minha conta. Richard virou-se para o armário de casacos perto da porta da frente. Devias ter pensado nisso antes de destruir bens inestimáveis. O pânico apertou a garganta de Emily. Lá fora,
O vento uivava contra as janelas. A neve caía forte há horas. Os boletins meteorológicos alertaram todos para ficarem em casa. A temperatura já estava abaixo de zero, com o vento gelado tornando tudo perigoso. Sr. Caldwell, por favor. Emily odiava como a sua voz tremia. Não posso sair assim. Deixe-me esperar até de manhã ou até a tempestade passar. Eu disse agora. Richard abriu a porta da frente. O ar ártico invadiu o hall de entrada. A neve rodopiava, cobrindo o chão de mármore. A menos que prefira que eu chame a polícia e o denuncie por destruição de propriedade. O sangue de Emily gelou. Ela não podia se dar ao luxo de ter problemas legais. Na verdade, não podia se dar ao luxo de nada. Este emprego era tudo o que ela tinha. Não tinha família para recorrer desde que os pais morreram, há 3 anos. Não tinha poupanças dignas de nota, depois de se mudar constantemente entre apartamentos baratos e empregos ainda mais baratos. A voz dela falhou. O meu casaco. Pelo menos deixa-me ir buscar o meu casaco à sala dos funcionários. Vai sair com o que tens vestido. Richard agarrou o casaco fino do uniforme dela no cabide perto da porta e atirou-lhe. Leva isto e vai-te embora agora. Os dedos de Emily fecharam-se automaticamente em torno do casaco. Era pouco mais grosso do que o próprio uniforme. Nada que a protegesse da tempestade que assolava lá fora. Ela olhou para além de Richard, através da porta aberta. A visibilidade era quase nula. Folhas brancas de neve caíam tão densamente que ela não conseguia ver além dos degraus da entrada. Por favor, ela tentou mais uma vez. Desculpe pelo vaso. Farei qualquer coisa para compensar, mas não me obrigue a sair lá fora. A mão de Richard fechou-se em torno do seu braço. O seu aperto era forte o suficiente para deixar marcas. Estou farto de ouvir desculpas de funcionários que não conseguem seguir instruções simples. Ele puxou-a em direção à porta. Emily tentou resistir, mas Richard era mais forte, mais alto, usando o seu corpo para forçá-la a sair para os degraus da frente. O frio atingiu-a como um golpe físico. O vento rasgava o seu cabelo, o seu uniforme fino. A neve imediatamente encharcou as suas roupas. Não volte, disse Richard. Então, ele bateu a porta. A fechadura clicou com uma finalidade terrível. Emily ficou paralisada na escadaria da frente por vários segundos, sua mente se recusando a processar o que acabara de acontecer. Então, o instinto de sobrevivência entrou em ação. Ela não podia ficar ali, não podia bater na porta e implorar. Richard tinha deixado sua decisão clara. O portão principal. Se ela conseguisse chegar ao portão principal no final da longa entrada de automóveis. Talvez pudesse ligar para alguém. Talvez a guarita tivesse um telefone que ela pudesse usar. Emily apertou o casaco fino em torno de si e desceu as escadas para a neve. Ela subiu imediatamente até os seus tornozelos. Os seus sapatos de uniforme, feitos para pisos internos polidos, não ofereciam proteção. O frio penetrou em segundos. Ela começou a andar. Cada passo era mais difícil que o anterior. O vento empurrava-a, tentando forçá-la a voltar. A neve picava o seu rosto, entrava nos seus olhos, na sua boca. Ela não conseguia ver mais do que alguns metros à sua frente. A que distância ficava o portão? 1 quilômetro? Meio quilômetro? Ela nunca tinha caminhado por ali antes. Sempre usava a entrada dos funcionários, nos fundos da propriedade. Os seus dentes começaram a bater. Primeiro, os dedos das mãos ficaram dormentes. Depois, os dos pés. Ela cruzou os braços ao redor do corpo e continuou a andar. Continuou a colocar um pé na frente do outro, porque parar significava congelar, e congelar significava morrer. A estrada se estendia infinitamente à sua frente. Ou talvez ela estivesse andando em círculos. Tudo parecia igual através da cortina branca. As árvores pareciam fantasmas escuros de ambos os lados. O vento uivava mais alto, abafando todos os outros sons. As pernas de Emily começaram a ficar pesadas. Um alarme distante soou no fundo da sua mente. Hipotermia. Ela já tinha lido sobre isso uma vez. O corpo começa a desligar, redirecionando o sangue para os órgãos vitais. As extremidades são as primeiras a serem afetadas. Em seguida, a confusão se instala. Então você deixa de sentir frio e é aí que você está realmente em apuros. Ela tropeçou em algo escondido sob a neve. Os joelhos bateram com força no chão. A dor subiu pelas pernas, mas parecia-lhe abafada, distante. Ela tentou se levantar. As pernas não cooperavam direito. Levante-se, levante-se, levante-se.
Emily se forçou a ficar de pé, usando uma árvore próxima como apoio. A casca era áspera sob os seus dedos dormentes. Agarrou-se a ela por um momento, tentando recuperar o fôlego, tentando descobrir para que direção ir. Os movimentos estavam a ficar mais difíceis. O seu corpo sentia-se lento, sem resposta. Já não sentia os pés, não sentia as mãos. Apenas um frio profundo que parecia chegar ao peito, apertando os pulmões. Talvez apenas descansar por um minuto. Apenas um minuto. Emily afundou-se contra o tronco da árvore. A neve sob ela era quase macia, quase confortável. Os seus olhos se fecharam. Dentro da mansão, Nicholas Grimmel empurrou a porta da frente exatamente às 19h15. Ele estava atrasado para voltar da sua reunião no centro da cidade. As estradas estavam um pesadelo, com visibilidade quase nula, mas o seu motorista conseguiu levá-los de volta em segurança. Ele tirou o casaco, com neve cobrindo os ombros do seu fato preto. O hall de entrada estava imaculado como sempre. As decorações estavam perfeitas, tudo em seu lugar para o jantar daquela noite. Mas algo parecia errado. Nicholas não conseguia identificar o que era imediatamente. Ele examinou o hall, a escadaria, o piso de mármore imaculado. Então percebeu. Não havia café. Todas as noites, às 19 horas, Emily lhe trazia café para o escritório. Mistura etíope, sem açúcar, na temperatura certa. Ela nunca havia falhado uma vez sequer em 3 meses. Era o tipo de detalhe pequeno e confiável que Nicholas notava. O tipo que o fazia lembrar por que tinha aprovado a contratação dela, apesar das objeções de Richard. Sr. Caldwell, chamou Nicholas. Richard apareceu vindo da cozinha, com uma expressão cuidadosamente neutra. Sr. Grimmel, bem-vindo de volta. Onde está a Emily? O olho de Richard tremeu quase imperceptivelmente. A senhorita Turner pediu para sair mais cedo esta noite. Assuntos pessoais. Nicholas observou o seu gerente doméstico. Havia algo estranho no tom de Richard. Demasiado suave, demasiado preparado. Ela não mencionou nada esta manhã. Foi bastante repentino. Richard cruzou as mãos atrás das costas. Ela parecia bastante insistente em sair antes que a tempestade piorasse. Nicholas pegou no telemóvel e verificou a hora novamente. 19h07. Emily morava num pequeno apartamento a 40 minutos de distância de comboio. Os comboios tinham parado de circular a 1 hora devido ao mau tempo. Como ela chegou a casa? Não tenho a certeza. Ela saiu pela entrada principal. A entrada principal. Os funcionários sempre usavam a porta lateral perto da cozinha. Nicholas cerrou os dentes. Quando exatamente ela saiu? Talvez há 45 minutos. 45 minutos nesta tempestade. Algo frio se instalou no peito de Nicholas, que não tinha nada a ver com o tempo lá fora. Luca, ele chamou bruscamente. O seu segundo em comando apareceu em segundos, vindo do escritório de segurança no fim do corredor. Luca Pellegrini trabalhava para Nicholas há 8 anos. Ele conseguia ler o humor do seu chefe melhor do que ninguém. Algum problema? As imagens de segurança do hall de entrada. Da última hora. As sobrancelhas de Luca levantaram-se ligeiramente, mas ele não questionou. A tratar disso, eles dirigiram-se ao escritório de segurança. Uma pequena sala com monitores que mostravam diferentes ângulos da propriedade. Luca ligou a câmera do hall de entrada e começou a retroceder as imagens. Ali, disse Nicholas apontando para o ecrã. A hora indicada era 6h30. As imagens mostravam Emily de joelhos a recolher pedaços do que parecia ser um vaso partido. Richard estava de pé ao lado dela. Mesmo sem áudio, a linguagem corporal era clara. Richard estava zangado. Luca aumentou a velocidade de reprodução. Eles viram Richard puxar Emily para a porta da frente, empurrá-la para fora na tempestade e fechar e trancar a porta atrás dela. O escritório ficou em silêncio sepulcral. Isso foi há 45 minutos, disse Luca lentamente. Com esta tempestade, Nicholas já estava em movimento. Ele tirou os sapatos sociais e pegou o casaco térmico do armário de emergência. Luca estava logo atrás dele, calçando botas e pegando uma lanterna potente. Chame a equipa médica, ordenou Nicholas quando chegaram à porta da frente. Peça para ficarem de prontidão. Ele abriu a porta com força. A tempestade tinha piorado, se é que isso era possível. O vento quase arrancou a porta das suas mãos. A neve rodopiava em ondas densas, reduzindo a visibilidade a quase nada. Ela deve ter ido em direção ao portão, gritou Luca, acima do barulho do vento.
Eles correram pela entrada da garagem, o feixe da lanterna cortando a escuridão branca. O coração de Nicholas batia forte contra as costelas. 45 minutos nessa temperatura, com roupas inadequadas. Ela já poderia estar morta. Não, ele se recusava a aceitar isso. Emily era forte, resiliente, saente. Ele tinha visto isso na maneira como ela lidava com as críticas constantes de Richard, sem reclamar. A maneira como ela trabalhava com eficiência sem cortar custos, a maneira como sorria para os outros funcionários mesmo quando exausta, a maneira como os seus olhos azuis encontraram os dele no primeiro dia, claros e diretos, quando ela lhe agradeceu pela oportunidade de emprego. A maioria das pessoas não conseguia sustentar o seu olhar. Ela conseguiu. A voz de Luca interrompeu os seus pensamentos. O feixe de luz da lanterna iluminou uma forma escura contra uma árvore a cerca de 15 metros à frente. Eles correram em direção a ela, a neve dificultando cada passo. Emily estava encostada ao tronco, com a cabeça inclinada para a frente, neve acumulada nos ombros e no cabelo. Os seus lábios tinham uma tonalidade azulada. A sua pele estava pálida, quase cinzenta. Nicholas ajoelhou-se ao lado dela, pressionando 2 dedos contra o pescoço dela. Pulso, fraco, mas presente. Emily. Ele sacudiu-lhe o ombro gentilmente. Nenhuma resposta. Ele sacudiu com mais força. Emily, consegue ouvir-me? As pálpebras dela tremeram, mas não se abriram. Ela está em hipotermia, disse Luca com severidade. Precisamos agir rápido. Nicholas não hesitou. Ele deslizou os braços sobre os joelhos e ombros dela, levantando-a contra o peito. Ela não pesava quase nada. O frio que emanava do corpo dela era assustador. Eles correram de volta para a mansão. Luca à frente com a lanterna. Nicholas carregando Emily, segurando-a o mais próximo possível para compartilhar o calor do corpo. A cabeça dela repousava contra o ombro dele. Ele mal conseguia sentir a respiração dela. 45 minutos. Richard a deixou aqui fora por 45 minutos. Algo sombrio e violento se agitou no peito de Nicholas. Uma raiva que ele normalmente mantinha sob controle. Richard responderia por isso. Mas primeiro, Emily precisava sobreviver. Eles invadiram a porta da frente. Maria Santos, a governanta sênior, estava esperando no hall de entrada. Os olhos dela se arregalaram quando viu o estado de Emily. Suíte de hóspedes, ordenou Nicholas. O quarto mais quente. Traga todos os cobertores que tivermos. Ligue para o Dr. E. Morrison e diga-lhe que é hipotermia, possível queimadura por frio. Traga-o aqui agora. Maria agiu imediatamente. Anos a trabalhar para Nicholas, a dizer-lhe quando não fazer perguntas. Outros membros da equipa apareceram, atraídos pela agitação. Espalharam-se aos gestos bruscos de Nicholas, movendo-se para cumprir as ordens. Nicholas subiu os degraus 2 a 2, com o corpo frio de Emily pressionado contra o seu peito. A suíte de hóspedes, adjacente à sua ala privada, era o quarto mais quente da casa, com uma grande lareira e o melhor sistema de aquecimento. Ele deitou-a cuidadosamente na cama. Os lábios dela estavam definitivamente azuis agora. Os tremores tinham parado, o que era pior. Isso significava que o corpo dela estava a desligar-se. Maria apareceu com os braços cheios de cobertores térmicos. O Dr. Morrison está a 15 minutos daqui. Ele disse para começar a aquecer gradualmente. Nicholas começou a tirar o casaco e os sapatos encharcados de neve de Emily. A pele dela estava gelada sob os seus dedos. Ele enrolou-a em várias camadas de cobertores, cobrindo-a cuidadosamente. A lareira ganhou vida quando Luca a acendeu. O calor começou a encher o quarto lentamente. Fora, Nicholas disse baixinho para todos, exceto Maria. Agora o quarto estava vazio. Nicholas sentou-se na beira da cama, observando o rosto de Emily em busca de qualquer sinal de consciência. A respiração dela era superficial, o pulso ainda muito fraco. Ela vai ficar bem? Maria perguntou baixinho. Nicholas cerrou os dentes. Ela tem que ficar. 15 minutos pareceram horas. Finalmente o Dr. Morrison chegou, com a sua mala médica na mão. Ele examinou Emily rapidamente com eficiência, verificou os sinais vitais, a temperatura corporal, olhou os dedos das mãos e dos pés para ver se havia queimaduras de frio. Ela teve sorte, disse ele finalmente. Mais 10 minutos e estaríamos a enfrentar danos permanentes ou pior. Assim sendo, ela precisará de monitorização rigorosa durante as próximas 48 horas.
Qualquer sinal de confusão, batimento cardíaco irregular ou se a temperatura dela baixar novamente, ligue-me imediatamente. Não vou deixá-la, disse Nicholas. O Dr. Morrison acenou com a cabeça, como se esperasse essa resposta. Mantenha-a aquecida. Quando ela acordar, dê-lhe líquidos quentes, nada muito quente. O corpo dela precisa de recuperar gradualmente. Depois de o médico sair, Nicholas puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. Observou o movimento constante do peito de Emily sob os cobertores. Viu a cor voltar lentamente ao rosto dela à medida que a temperatura corporal subia de volta ao normal. Lá embaixo, ele sabia que Richard ainda estava na casa, continuando a fazer as suas tarefas como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse deixado uma rapariga de 19 anos a congelar até a morte por causa de um vaso partido. Nicholas pegou no telemóvel e enviou uma única mensagem para Luca. Reúna todos os funcionários no salão principal. Agora era a hora de Richard Caldwell aprender exatamente para quem trabalhava e o que acontecia às pessoas que prejudicavam aqueles que estavam sob a proteção de Nicholas Grimmel. A consciência de Emily voltou em fragmentos. Primeiro, um calor envolvente como algo vivo, depois uma suavidade sob o seu corpo, tão diferente da neve dura e da casca áspera das árvores. Vozes falando em tom baixo em algum lugar próximo. O crepitar do fogo. As suas pálpebras estavam pesadas, coladas. Ela forçou-as a abrir lentamente, piscando contra a luz que parecia muito forte, embora fosse apenas o brilho suave de um abajur. Onde ela estava? O teto acima dela era desconhecido, de cor creme com sancas sutis. Não era o teto do seu pequeno apartamento com manchas de água e tinta descascada. Também não era o quarto dos funcionários da mansão, que ela só tinha visto uma vez durante a orientação. Emily virou a cabeça com cuidado. O movimento causou uma dor surda nas suas têmporas. Ela estava num quarto que parecia ter saído de uma revista. Tetos altos, móveis elegantes, uma lareira com chamas reais dançando atrás de uma tela ornamentada. As janelas do chão ao teto mostravam a tempestade ainda a rugir lá fora. Mas aqui dentro parecia incrivelmente quente e seguro. Estás acordada. A voz veio da sua esquerda. O coração de Emily deu um salto quando ela se virou e viu Nicholas Grimaldiro sentado numa cadeira perto da cama. Ele inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, olhos escuros a estudar o rosto dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ela nunca tinha estado tão perto dele antes. Só o tinha visto à distância, servindo café ou arrumando quartos enquanto ele passava. Ele estava sempre impecavelmente vestido, sempre se movendo com determinação, sempre rodeado por uma aura de poder controlado que fazia com que os outros funcionários se afastassem automaticamente. Agora ele parecia diferente. Seu cabelo preto estava despenteado, caindo sobre a testa. Sua camisa branca estava desabotoada no colarinho, as mangas enroladas até os cotovelos. Havia neve derretida em manchas escuras nos ombros e nas calças. Os sapatos sociais estavam abandonados perto da porta, sem nada para substituí-los. Ele tinha corrido para fora de casa de meias para salvá-la. A constatação atingiu Emily como um golpe físico. Ele tinha vindo procurá-la, carregado-a para dentro e salvado a sua vida. Sr. Grimmel, ela engasgou. A garganta estava inflamada, a voz mal funcionava. Eu não... Ele ergueu uma mão, interrompendo-a no meio da frase. Não peça desculpa. Não explique. Apenas diga-me como se sente. Emily fez um inventário do seu corpo. Tudo doía de uma forma distante e abafada. Os seus dedos das mãos e dos pés formigavam dolorosamente à medida que a circulação voltava. Mas ela estava viva, quente, segura, com frio. Ela admitiu. Mas melhor, o quê? O que aconteceu? A expressão de Nicholas escureceu, o maxilar apertando visivelmente. Você ficou lá fora por aproximadamente 45 minutos em temperaturas abaixo de zero. O Dr. Morrison diz que teve sorte. Hipotermia em fase inicial. Mais 10 minutos e estaríamos a ter uma conversa muito diferente. As memórias voltaram à tona. O vaso partido, a fúria de Richard, ser empurrada para a tempestade, caminhar pela neve interminável até o seu corpo parar de cooperar. A árvore onde tudo ficou escuro. O vaso. Emily começou a tentar sentar-se. Sinto muito, não foi minha intenção. Pare. Nicholas levantou-se abruptamente, indo para o lado da cama.
Colocou uma mão no ombro dela gentilmente, mas com firmeza, pressionando-a contra os travesseiros. Ouça-me com muita atenção, Emily. Aquele vaso era um objeto. Caro? Sim. Antigo? Sim. Insubstituível em termos de reposição idêntica, sim. Mas ainda assim era apenas um objeto feito de porcelana e tinta. A mão dele permaneceu no ombro dela, quente através das camadas de cobertores. Emily podia sentir a força controlada no seu aperto, a tensão que emanava dele. Tu és uma pessoa, continuou Nicholas, baixando a voz. Um ser humano com pensamentos, sentimentos e uma vida pela frente. Objetos podem ser valorizados. Pessoas não podem ser substituídas. Entendes a diferença? Emily acenou com a cabeça sem confiar na sua voz. Algo quente pressionava atrás dos seus olhos. Quando foi a última vez que alguém lhe disse algo assim? Quando foi a última vez que alguém a fez sentir que a sua vida era mais importante do que o inconveniente que ela poderia causar? Richard Caldwell não tinha o direito de fazer o que fez, disse Nicholas. Cada palavra saía precisa, controlada, mal contendo a fúria por baixo. Não tinha o direito de colocar a sua vida em perigo por causa de um vaso partido. Não tinha o direito de forçá-la a sair numa nevasca. Não tinha o direito de recusar-lhe segurança básica. Ele estava zangado. Emily sussurrou. Eu destruí algo valioso. Não me importa se tivesse partido todos os objetos de porcelana desta casa. A mão de Nicholas apertou ligeiramente o ombro dela. Nada, absolutamente nada, justifica o que ele fez. Emily olhou para ele, vendo algo em seu rosto que não conseguia entender muito bem. Algo feroz e protetor que parecia desproporcional à sua posição como empregada doméstica que trabalhava ali há apenas 3 meses. Mas ela não questionou, não podia questionar. Estava demasiado cansada, demasiado sobrecarregada, demasiado grata por estar viva. Obrigada, disse ela suavemente, por ter vindo atrás de mim, por ter salvado a minha vida. Algo passou pela expressão de Nicholas. A sua mão soltou lentamente o ombro dela, os dedos deslizando pelo braço dela por apenas 1 segundo antes de ele dar um passo para trás. Precisa de descansar. O Dr. Morrison quer que seja monitorizada durante 48 horas. Vai ficar neste quarto, onde é quente. A Maria irá verificar como está regularmente. Este quarto? Emily olhou à sua volta novamente, observando o luxo que a rodeava. Isto não são os aposentos do pessoal. Não, esta é a suíte de hóspedes adjacente à minha ala privada. O quarto mais quente da casa, o melhor sistema de aquecimento, e posso ouvir se precisar de alguma coisa. Nicholas dirigiu-se para a porta, depois parou com a mão na moldura. Durma um pouco, Emily. Conversaremos mais quando estiver recuperada. Sr. Grimmel, Emily chamou quando ele começou a sair. Ele se virou, levantando ligeiramente uma sobrancelha. E Richard? A expressão de Nicholas ficou fria. Fria como o Ártico. O tipo de frio que fez Emily entender por que as pessoas falavam o nome dele em voz baixa. Richard Caldwell não é mais da sua conta. Descanse agora. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Emily afundou nos travesseiros. A exaustão tomava conta dela, apesar de tudo que passava pela sua mente. Os cobertores à sua volta cheiravam a limpo, caro, nada parecido com o seu apartamento ou os aposentos dos empregados. Ela deveria se sentir deslocada ali. Deveria se sentir desconfortável no luxo, tão distante da sua realidade. Em vez disso, sentia-se segura pela primeira vez em meses. Lá embaixo, Nicholas descia a escadaria principal com passos medidos. A sua raiva vinha crescendo na última hora, mantida sob controle enquanto Emily precisava que ele ficasse calmo. Agora que ela estava estável, agora que o Dr. Morrison tinha confirmado que ela se recuperaria totalmente, esse controlo estava a desmoronar-se. O salão principal estava cheio. Todos os membros da equipa doméstica estavam reunidos, desde os funcionários da cozinha até a equipa de segurança e a equipa de limpeza. Alinhavam-se ao longo das paredes, em posição de sentido, sentindo que algo significativo estava prestes a acontecer. Luca estava perto da frente, de braços cruzados, com o rosto impassível. Maria também estava lá, com as mãos cruzadas à frente do corpo e um olhar preocupado. E no centro de tudo isso, Richard Caldwell estava sozinho. A sua compostura anterior tinha se desfeito. Gotas de suor brotavam da sua testa, apesar da temperatura amena. As suas mãos estavam cruzadas atrás das costas,
mas Nicholas podia vê-las a tremer ligeiramente. Ótimo. Ele deveria estar com medo. Nicholas chegou ao fim da escada e parou, observando a sua equipa doméstica reunida. O silêncio era pesado e absoluto. Ninguém falava. Ninguém se mexia. Mal pareciam respirar. Para aqueles que não sabem, começou Nicholas, com a voz a ecoar facilmente pelo espaço. Emily Turner foi encontrada lá fora, na propriedade, há aproximadamente 1 hora. Ela estava com hipotermia e à beira da morte. Suspiros percorreram a equipa. Olhos arregalaram-se. As pessoas trocaram olhares, depois voltaram rapidamente a olhar para Nicholas. Isto aconteceu porque ela foi forçada a sair para uma nevasca pelo homem que está diante de vocês. Nicholas apontou para Richard. O Sr. Caldwell decidiu que um vaso partido valia mais do que uma vida humana, que a sua raiva pessoal justificava a tentativa de homicídio. Não foi, começou Richard. Fale novamente sem permissão e mandarei Luca removê-lo. Nicholas interrompeu-o bruscamente. Neste momento, ouve. Richard fechou a boca. Um músculo saltou na sua mandíbula, mas ele permaneceu em silêncio. Nicholas começou a andar lentamente, com as mãos nos bolsos, cada centímetro do seu corpo irradiando uma ameaça controlada. Deixa-me ser absolutamente claro sobre como as coisas funcionam na minha casa. Não me interessa a posição que ocupas. Não me interessa há quanto tempo estás aqui. Não me interessa as tuas queixas ou as tuas justificações. Se trabalhas sob este teto, tratas todas as outras pessoas aqui com decência e respeito humanos básicos. Ele parou na frente de Richard, perto o suficiente para que o homem mais velho tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Tu violaste isso da pior maneira possível. Tu colocaste em risco alguém por quem sou responsável. Alguém que confiava que trabalhar aqui significava segurança, não violência. Ela se quebrou. Richard tentou novamente. Um vaso. A voz de Nicholas baixou para algo perigoso. Está genuinamente aqui a tentar justificar uma tentativa de homicídio por causa de um objeto decorativo. Compreende como isso soa? O rosto de Richard ficou vermelho. Sirvo a esta família há 15 anos. Mantive padrões, mantive a ordem, garanti a perfeição. Tem sido um tirano que confundiu medo com respeito, interrompeu Nicholas. Ouvi as histórias, Richard. Como trata os funcionários que considera inferiores a si? Os abusos verbais, os padrões impossíveis, as críticas constantes. Eu tolerei isso porque você era eficiente e acreditava erroneamente que alguma severidade mantinha as pessoas atentas. Ele deu um passo à frente. Richard recuou automaticamente. Mas isso, forçar uma rapariga de 19 anos a morrer, congelada por causa de um acidente, ultrapassa todos os limites existentes. Está despedido. Maria soltou um pequeno som. Vários funcionários trocaram olhares. O rosto de Richard ficou vermelho e depois branco em segundos. Não pode despedir-me, disse Richard com a voz trêmula. Eu administro esta casa. Sem mim, tudo desmorona. Está despedido, afirmou Nicholas categoricamente. Com efeito imediato. Luca irá acompanhá-lo até o seu quarto. Tem 15 minutos para recolher os seus pertences pessoais. Nada que pertença a esta casa sai com você. Depois disso, será levado para onde quiser dentro dos limites da cidade. Nunca mais poderá voltar a esta propriedade. Se o fizer, será preso por invasão. Isto é uma loucura. A compostura de Richard desmoronou-se completamente por causa de uma empregada. Uma ninguém que nem consegue fazer o seu trabalho direito. Está a destruir 15 anos de lealdade por causa dela. Nicholas inclinou-se para perto, baixando a voz para pouco mais do que um sussurro que, de alguma forma, ainda ecoava pelo corredor silencioso. Essa ninguém, como a chama, é um ser humano que merece segurança básica, algo que claramente não consegue compreender. Os seus 15 minutos começaram no momento em que levantou a voz para mim. Sugiro que não os desperdice. Luca avançou, posicionando-se atrás de Richard. 2 seguranças flanquearam-nos. A mensagem era clara. Isto não era uma negociação. Richard olhou em volta para a equipa reunida como se procurasse apoio. Ninguém olhou nos seus olhos. Todos já tinham visto as imagens de segurança. Todos tinham ouvido o que aconteceu. Qualquer autoridade que Richard já tivesse exercido evaporou-se no momento em que Nicholas falou contra ele. Vais te arrepender disso, Richard disse baixinho.
O veneno escorria de cada palavra. Eu prometo-te isso. A expressão de Nicholas não mudou. Estás a ameaçar-me na minha própria casa? Richard moveu a mandíbula, mas nenhum som saiu. Finalmente virou-se bruscamente e caminhou em direção à ala dos funcionários, com Luca e os guardas a segui-lo. O som dos seus passos desapareceu na distância. Nicholas voltou-se para os funcionários reunidos. A maioria parecia chocada. Alguns pareciam aliviados. Maria parecia prestes a chorar. O resto de vocês, disse Nicholas, com a voz voltando ao volume normal, estão dispensados. Os preparativos para o jantar devem continuar como planeado. O evento desta noite ainda vai acontecer. Espero que tudo corra bem. As pessoas começaram a dispersar-se. Sussurros surgiram assim que se sentiram longe o suficiente para falar com segurança. Nicholas acenou para Maria, que se aproximou cautelosamente. Maria Santos, disse Nicholas, está aqui há mais tempo do que Richard. 12 anos, certo? 15, senhor, corrigiu Maria baixinho. Comecei no mesmo ano que o Sr. Caldwell. Então sabe como esta casa funciona. Sabe os padrões esperados, as rotinas que precisam de ser mantidas. Nicholas estudou-a cuidadosamente. Vou promovê-la ao gerente da casa com efeito imediato. Irá supervisionar todas as operações domésticas. O seu salário refletirá a nova posição. Consegue lidar com isso? Os olhos de Maria arregalaram-se. Sim, senhor. Claro. Mas a Emily, ela está bem. Ela vai recuperar totalmente, disse Nicholas. O Dr. Morrison confirmou. Mas ela vai precisar de cuidados nos próximos dias. Confio em si para verificar como ela está regularmente. Certifique-se de que ela tem tudo o que precisa. Com certeza, a expressão de Maria suavizou-se. Pobre rapariga, o que ela deve ter passado. Certifique-se de que os outros funcionários sabem que ela está agora sob a minha proteção direta. Nicholas acrescentou. Qualquer um que a tratar mal terá de responder perante mim pessoalmente. Maria acenou com a cabeça, compreendendo o peso por trás dessas palavras. Vou garantir que todos saibam, senhor. Depois de Maria sair para começar as suas novas tarefas, Nicholas ficou sozinho no hall de entrada. O vaso partido tinha sido limpo em algum momento. Todos os fragmentos removidos, o chão polido até não restar nenhuma evidência, como se nunca tivesse existido. Mas Emily existira, quase morrera, fora salva por alguns minutos. Nicholas olhou para a escadaria que levava à ala dos hóspedes. Ela estaria a dormir agora, cercada por calor e segurança. Amanhã ela acordaria mais estável, aquecida, coerente e teimosa como sempre. Provavelmente tentaria se desculpar novamente por algo que não era culpa dela. Provavelmente se ofereceria para partir quando estivesse forte o suficiente. Ele não a deixaria. Não podia deixá-la. Não até ter certeza absoluta de que ela estava segura e recuperada. Não até entender esse instinto protetor que o levou a sair em uma nevasca por alguém que deveria ser apenas mais uma funcionária. Nicholas subiu as escadas lentamente, parando do lado de fora da suíte de hóspedes. Abriu a porta silenciosamente, apenas o suficiente para olhar para dentro. Emily estava a dormir, com o rosto tranquilo à luz quente da lareira. A cor tinha voltado às suas bochechas. A sua respiração estava firme e forte. Ela tinha lhe sorrido antes, pouco antes de ele sair. Um pequeno sorriso genuíno, apesar de tudo o que ela tinha passado, tinha lhe tocado a mão brevemente. Um gesto de pura gratidão, sem expectativas. Algo tinha mudado naquele momento. Algo que Nicholas não conseguia definir, mas sentia intensamente. Aquela rapariga com os seus olhos azuis claros e espírito resiliente tinha-lhe conquistado o coração em 3 meses de eficiência silenciosa e bondade genuína. Ele fechou a porta suavemente e caminhou para o seu quarto, já a planear o que viria a seguir. Richard tinha partido, mas a ameaça que ele representava talvez não. Pessoas assim não aceitavam a derrota com elegância. Guardavam rancor, planeavam vingança. Nicholas pegou no telemóvel e enviou uma mensagem para Luca. Depois que Richard for deixado, quero que o vigiem. Onde ele vai, com quem ele fala, tudo. A resposta veio em segundos. Já está providenciado. Nicholas sorriu com amargura. Era por isso que Luca era seu braço direito há 8 anos. O homem antecipava as necessidades antes que elas fossem expressas. Lá embaixo, o jantar de Natal seguiria como planejado. Os parceiros de negócios chegariam, as bebidas seriam servidas, os negócios seriam discutidos em voz baixa.
Nicholas desempenharia seu papel perfeitamente. O anfitrião gracioso e a figura poderosa que eles esperavam. Mas sua mente estaria lá em cima, com uma garota de 19 anos que havia mudado algo fundamental em seu mundo sem nem mesmo tentar. Uma semana depois do Natal, Emily acordou com a suave luz da manhã entrando pelas janelas da suíte de hóspedes. A nevasca tinha passado há dias, deixando os jardins da mansão cobertos por um manto branco imaculado que brilhava sob o pálido sol de inverno. Ela esticou-se cuidadosamente, testando o seu corpo para ver se havia efeitos remanescentes daquela noite. Tudo funcionava normalmente agora. Sem dormência, sem dores, apenas a estranha sensação de acordar no luxo que ainda não parecia totalmente real. Uma batida suave precedeu a entrada de Maria Santos com uma bandeja de pequeno almoço. O rosto da mulher mais velha iluminou-se quando viu Emily sentada na cama. "Bom dia, querida", disse Maria calorosamente, colocando a bandeja no colo de Emily. O vapor subia do café quente e dos ovos mexidos. Frutas frescas estavam dispostas artisticamente ao lado. "Você está com mais cor hoje." "Isso é bom", sorriu Emily. Maria a visitava 3 ou 4 vezes por dia desde aquela primeira noite. Sempre trazendo comida, sempre verificando se Emily tinha tudo o que precisava. A preocupação maternal da mulher era tão genuína que fazia o peito de Emily doer. Ela não experimentava esse tipo de cuidado desde que a sua própria mãe morrera. "Sinto-me muito melhor." Emily assegurou-lhe. "A sério? Acho que estou pronta para voltar ao trabalho." O Sr. Rimaldiro foi muito claro. Maria interrompeu gentilmente, mas com firmeza. "Fica neste quarto até o Dr. Morrison dizer o contrário. Sem discussões." Emily conteve o protesto. Ela não estava habituada a ser cuidada. Não estava habituada a ficar parada enquanto outras pessoas trabalhavam à sua volta. A culpa por não estar a fazer a sua parte vinha aumentando constantemente. Maria deve ter percebido a sua expressão, porque se acomodou na cadeira ao lado da cama com um olhar compreensivo. "Eu conheço essa expressão. Pare de se sentir culpada por precisar de descanso depois de quase morrer congelada. Mas todos os outros estão a trabalhar e eu estou apenas a recuperar." Maria concluiu, como deveria estar. Além disso, o Sr. Grimmeldrow foi muito específico sobre os seus cuidados. Em 15 anos a trabalhar para aquele homem, nunca o vi tão preocupado com alguém. A chávena de café de Emily parou a meio caminho dos seus lábios. "O que quer dizer?" Os olhos de Maria tinham um brilho compreensivo. "Ele verifica como está várias vezes por dia. Pergunta se precisa de alguma coisa, se está confortável, se o quarto está quente o suficiente. Mandou melhorar o sistema de aquecimento nesta ala. Reviu pessoalmente os seus planos de refeições com a equipa da cozinha. Senta-se no seu escritório com a porta aberta para poder ouvir se você chamar." Emily sentiu o calor subir pelo pescoço. "Ele está apenas a ser um bom empregador." "Mirra", Maria riu baixinho. "Trabalhei para Nicholas Grimaldiro com 3 gerentes domésticos diferentes. Vi-o interagir com dezenas de funcionários ao longo dos anos. Este não é um comportamento normal de um empregador. É outra coisa." Antes que Emily pudesse processar essa afirmação, outra batida soou. Maria levantou-se suavemente. Agora deve ser ele. Pontual como um relógio, ela abriu a porta para revelar Nicholas, vestido de forma mais casual do que Emily jamais o tinha visto. Calças de ganga escuras, camisola preta, cabelo ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Ele carregava um portátil debaixo do braço. "Maria?" Ele acenou com a cabeça para a governanta. "Como ela está esta manhã?" "Veja por si mesmo", disse Maria, com um tom divertido na voz. "Estarei na cozinha se alguém precisar de mim." Ela saiu, fechando parcialmente a porta atrás de si. Nicholas aproximou-se da cama, colocando o portátil na secretária próxima. Os seus olhos escuros examinaram o rosto de Emily com a mesma intensidade que ela estava a começar a reconhecer. "Parece mais forte", observou ele. "Ótimo. O Dr. Morrison estará aqui esta tarde para uma última consulta." "Estou mesmo bem agora", disse Emily. "Provavelmente devo voltar para os aposentos dos funcionários." "Não, a única palavra era absoluta." Emily pestanejou. "Mas não posso ficar na suíte de hóspedes para sempre. É demais. Ficarás aqui até eu ter a certeza de que não há efeitos prolongados." Nicholas puxou a cadeira para mais perto, sentando-se com o tipo de autoridade casual que tornava a discussão inútil. "Faça-me à vontade, Emily. Depois do que aconteceu, preciso de saber que está completamente recuperada."
A maneira como ele disse o nome dela, baixo e cuidadoso, fez algo vibrar no peito dela. Ela olhou para o pequeno almoço, de repente incapaz de sustentar o olhar dele. Já fez tanto. Não quero ser um fardo. Não é. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Se alguma coisa ter-te segura e confortável torna a minha vida mais fácil, posso me concentrar no trabalho em vez de me preocupar. Emily olhou para cima. Tu estavas preocupado. Algo passou pela expressão dele. Vulnerabilidade, talvez, rapidamente escondida. Eu te tirei da neve, quase sem respirar. Sim, Emily, eu estava preocupado. O silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas carregado de algo não dito. Emily cutucou os ovos, hiperconsciente da presença dele preenchendo a sala. Conte-me sobre si, disse Nicholas de repente. Percebi que sei muito pouco além do que está no seu formulário de emprego. O garfo de Emily parou. Não há muito a contar. De alguma forma, duvido disso. Ele recostou-se na cadeira. Cruzou um tornozelo sobre o joelho, dando-lhe toda a sua atenção. Tem 19 anos. Nenhuma família listada como contato de emergência. Trabalhou em 5 empregos diferentes em 3 anos. Isso sugere uma história. Emily pousou o garfo, perdendo o apetite. Ela não falava muito sobre o seu passado. Doía demais. Mas algo na maneira como Nicholas esperava, paciente e genuinamente interessado, fez com que as palavras saíssem mais facilmente. Os meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, ela disse baixinho. Acidente de carro, gelo negro na autoestrada. Ambos morreram no impacto. Eu estava na escola quando a polícia chegou. A expressão de Nicholas suavizou-se. Sinto muito. Eu não tinha outra família. O meu pai era filho único. Os pais da minha mãe faleceram quando eu era pequena. Então, acabei ficando em um orfanato por 2 anos, até atingir a maioridade. Emily traçou o padrão do cobertor. O sistema não é bom para adolescentes. Eu passei por 3 lares diferentes. Nenhum deles era terrível, mas nenhum deles era um lar. E quando você completou 18 anos, eu consegui meu próprio apartamento. O menor e mais barato que consegui encontrar. Comecei a trabalhar em qualquer emprego que conseguisse. Principalmente em restaurantes, alguns no retalho. Estava a poupar dinheiro para a faculdade comunitária. Mas ela encolheu os ombros. A vida continuava a acontecer. Aumentos de renda, contas médicas quando adoeci, reparações no carro até ele morrer completamente. Nicholas ouvia sem interromper, sem julgamento nos olhos, sem pena, apenas atenção e o que parecia ser compreensão. Há 3 meses viu o anúncio para esta vaga, continuou Emily. Moradia em uma residência particular. O salário era melhor do que qualquer outro que eu já tivesse tido e incluía alojamento e alimentação. Achei que talvez pudesse finalmente economizar alguma coisa. Talvez fazer cursos online. Ela riu amargamente. Então, quebrei um vaso caro e tudo desmoronou. Não. A voz de Nicholas era firme. A reação de Richard a um acidente não é culpa sua. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Emily olhou nos olhos dele. Acreditas mesmo nisso? Completamente. Ele manteve o olhar firme. Mereces melhor do que tens tido, Emily. Melhor do que lares adotivos que não eram um lar. Melhor do que lutar apenas para sobreviver. Melhor do que ser punida por ser humana. Algo quente se espalhou no peito de Emily. Ela não se lembrava da última vez que alguém tinha dito que ela merecia melhor. Que ela merecia alguma coisa. E tu? Perguntou ela, precisando desviar o foco da emoção que crescia na sua garganta. Maria mencionou. Tu também perdeste a tua mãe muito jovem. O maxilar de Nicholas apertou-se ligeiramente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Emily pensou que ele não iria responder. Então ele falou, com a voz mais baixa do que antes. Câncer. Eu tinha 15 anos. Ela lutou por 2 anos, mas era agressivo. Ele olhou para a janela, vendo algo que Emily não podia ver. O meu pai dedicou-se ao trabalho depois disso. Ele já era distante, mas depois que ela morreu, ele ficou completamente ausente. Eu me criei sozinho a partir dos 15 anos. Sinto muito, disse Emily suavemente. Deve ter sido solitário. Foi. Ele voltou-se para ela. Mas isso me ensinou a ser autossuficiente, a não depender de ninguém, a não deixar as pessoas se aproximarem o suficiente para causar esse tipo de dor novamente. A confissão pairou entre eles, vulnerável e crua. Emily compreendeu esse instinto, pois ela própria o sentira depois da morte dos seus pais. A vontade de ficar isolada, protegida.
entorpecida. É por isso que vive aqui sozinho? Perguntou ela. Nesta casa grande, com empregados, mas sem família verdadeira. Os lábios de Nicholas curvaram-se num sorriso imperceptível. Pergunta perspicaz. Não precisa de responder. Sim, disse ele simplesmente. É mais fácil assim. Eu controlo o meu ambiente. Não me apego. Não corro o risco de perder ninguém que seja importante. Emily colocou a bandeja do pequeno almoço de lado, virando-se para encará-lo de frente. Isso parece exaustivo. Manter sempre todos à distância. É mesmo. Os olhos escuros dele fixaram-se nos dela. Na maioria dos dias, o ar entre eles parecia denso, carregado. O pulso de Emily acelerou. Ela deveria desviar o olhar. Devia mudar de assunto. Devia manter a distância profissional que fazia sentido, dadas as respectivas posições. Mas não o fez. Nicholas levantou-se abruptamente, quebrando o momento. Devo deixar-te comer. Tenho trabalho para pôr em dia. Não precisas de ir embora, disse Emily antes de se conseguir conter. Ele parou olhando para ela. Não, quero dizer, ela procurou palavras que não soassem desesperadas. Se precisas de trabalhar, podes ficar. Trabalha aqui. Não me importo com a companhia. Algo caloroso brilhou na sua expressão. Tudo bem, se tenha certeza. Emily acenou com a cabeça, aliviada por ele não estar a sair. Nicholas pegou no seu portátil e sentou-se novamente na cadeira, afastando o ecrã dela. Ele trabalhou num silêncio confortável enquanto Emily terminava o pequeno almoço. O silêncio era quebrado apenas pelo som ocasional do teclado e pelo crepitar da lareira. Parecia doméstico, natural, como se eles já tivessem feito isso centenas de vezes antes. Naquela tarde, o Dr. Morrison declarou Emily totalmente recuperada, sem efeitos residuais. Nicholas acompanhou o médico pessoalmente até a porta, enquanto Emily finalmente saía da cama e tomava banho, lavando uma semana de confinamento. Quando ela apareceu com roupas limpas, encontrou Nicholas esperando na sala de estar fora da suíte de hóspedes. Balanço de saúde limpo, disse ele, embora soasse mais como uma afirmação do que uma pergunta. Sim, doutor, disse Morrison. Estou pronta para voltar às atividades normais. Emily hesitou. Provavelmente deveria voltar para os aposentos dos funcionários agora. Deixar você ter o seu espaço de volta. Sobre isso, Nicholas gesticulou para que ela se sentasse na cadeira à sua frente. Tenho uma proposta. Emily sentou-se curiosa e um pouco nervosa. Que tipo de proposta? Tenho pensado sobre a sua posição aqui. Antes do incidente, você trabalhava como funcionária doméstica geral sob a supervisão de Richard. Nicholas inclinou-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Essa posição não existe mais. Maria Santos é agora a gerente da casa. Ela precisa de alguém em quem possa confiar para ajudar a coordenar as operações domésticas. Estou a oferecer-lhe essa posição. Os olhos de Emily arregalaram-se. A mim? Mas só estou aqui há 3 meses. 3 meses em que demonstrou confiabilidade, atenção aos detalhes e capacidade de lidar com circunstâncias difíceis com elegância. Nicholas enumerou os pontos nos dedos. A Maria gosta de si. Os outros funcionários respeitam-na. E, francamente, depois do que aconteceu, quero pessoas em cargos de gestão que eu saiba que não abusarão do seu poder. O que o cargo envolveria? Trabalhar diretamente com a Maria na programação doméstica, coordenação de funcionários, gestão de suprimentos. Continuarias a ter tarefas práticas, mas também responsabilidades administrativas. O cargo vem com o triplo do teu salário atual e manterias o quarto na ala de hóspedes permanentemente. A mente de Emily ficou confusa. O triplo do seu salário. Um quarto permanente num luxo que ela nunca imaginou, trabalhando ao lado de Maria em vez de sob as críticas constantes de Richard. Era mais do que ela ousava esperar. Por quê? Ela perguntou. Por que estás a fazer isso por mim? Nicholas ficou em silêncio por um momento, com uma expressão indecifrável. Porque merece esta oportunidade. Porque preciso de pessoas em quem possa confiar na minha casa. E porque... Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Porque quero que fique aqui, onde sei que ele está segura. A última parte foi dita tão baixinho que Emily quase não ouviu. Mas ela ouviu e sentiu o peso dessas palavras entre eles. Aceito, disse ela, e obrigada por tudo. Não o desapontarei. Sei que não. Nicholas levantou-se, estendendo a mão. Emily apertou-a, sentindo o calor e a força do seu aperto.
Ele segurou-a um pouco mais do que um aperto de mão profissional exigiria, o polegar roçando os nós dos dedos dela antes de soltar. Os dias que se seguiram estabeleceram um novo ritmo. Emily assumiu a sua nova função, aprendendo com Maria, que se mostrou paciente e encorajadora. A mulher mais velha ensinou-lhe os sistemas domésticos, apresentou-a adequadamente a todos os funcionários e gradualmente passou-lhe responsabilidades à medida que Emily ganhava mais confiança. Os outros funcionários adaptaram-se rapidamente à mudança. Alguns porque gostavam genuinamente de Emily, outros porque reconheciam a clara preferência de Nicholas por ela e sabiam que era melhor não causar problemas. Espalhou-se a notícia sobre a demissão de Richard, sobre o motivo pelo qual isso aconteceu, sobre as imagens de segurança que mostravam tudo. Ninguém queria arriscar consequências semelhantes. Emily percebeu que Nicholas passava mais tempo na mansão. Ele tinha reuniões no seu escritório em vez de ir ao centro da cidade. Trabalhava na biblioteca em vez de no seu prédio comercial. Ele se juntava ao pequeno almoço na maioria das manhãs. E as conversas variavam de assuntos atuais a livros que tinham lido e memórias da infância que agora eram mais fáceis de compartilhar. Ela também notou um aumento na segurança, mais guardas a patrulhar o terreno, novas câmaras instaladas em áreas anteriormente não monitorizadas, pontos de verificação adicionais nos portões. Quando perguntou a Maria sobre isso, a mulher mais velha apenas disse que o Sr. Herr Grimmeldrow levava a segurança a sério, especialmente no inverno, quando os arrombamentos aumentavam. Emily não insistiu. Ela confiava no julgamento de Nicholas. Se ele achava que segurança adicional era necessária, ela acreditava que ele tinha bons motivos. O que ela não sabia era que num pequeno apartamento do outro lado da cidade, Richard Caldwell estava sentado, rodeado de papéis e fotografias, a planear a sua vingança. Ou que ele tinha entrado em contato com Aleandro Bianchi, chefe da organização Andrangheta, que controlava metade dos portos dos quais os negócios de Nicholas dependiam, ou que plantas detalhadas da mansão estavam a ser estudadas por homens especializados em fazer problemas desaparecerem. No seu escritório, Nicholas analisava os relatórios de Luca sobre os movimentos de Richard. Cada reunião rastreada, cada telefonema gravado, cada contacto analisado. O quadro que se formava era perigoso. Richard não estava apenas zangado. Ele estava a trabalhar ativamente com os inimigos de Nicholas, fornecendo-lhes informações, ajudando-os a planear algo grande. Nicholas fez preparativos súbitos, reforçou a segurança, informou as pessoas em quem mais confiava, implementou protocolos de emergência. Mas manteve Emily isolada de tudo isso. Ela já tinha passado por bastante. Merecia sentir-se segura e estabelecida na sua nova posição. Merecia sorrir sem medo a assombrar os seus olhos. Ele observava-a agora pela janela do seu escritório, a atravessar o pátio coberto de neve com Maria. Ambas as mulheres riam-se de alguma coisa. Os olhos azuis de Emily brilhavam ao sol de inverno. E as suas bochechas estavam coradas pelo frio. Ela parecia feliz, saudável, viva. Algo feroz e protetor surgiu no peito de Nicholas. Fosse o que fosse que Richard e Bianchi estivessem a planear, eles não tocariam nela. Ele queimaria a cidade inteira antes de deixar alguém magoar Emily Turner novamente. Luca apareceu na porta. Chefe, temos a confirmação. Os homens de Bianchi foram vistos em 3 locais diferentes a vigiar as suas raízes. Eles estão a planear algo. Nicholas afastou-se da janela, a sua expressão ficando fria e dura. Duplique a segurança do perímetro. Quero olhos em todas as aproximações a esta propriedade. E Luca? Sim, chefe. A Emily é a prioridade número 1. Se acontecer alguma coisa, ela vai primeiro para a sala segura. Tudo o resto é secundário. Luca acenou com a cabeça, sem surpresa. Entendido. Depois que o seu assistente saiu, Nicholas voltou para a janela. A Emily tinha entrado, mas ele ainda podia ver o seu sorriso na sua mente. Ainda podia ouvir o seu riso. Ainda podia sentir a forma como o seu mundo tinha mudado no momento em que a tirou da neve. Ele passou anos mantendo as pessoas à distância. Anos construindo muros que nada poderia penetrar. Então, uma rapariga de 19 anos, com olhos azuis claros e um espírito resiliente entrou na sua vida e mudou tudo sem nem mesmo tentar. A ironia não lhe escapou. Ele salvou a vida dela naquela noite na nevasca. Mas, de alguma forma, nesse processo,
Ela começou a salvar a vida dele também. Os últimos dias de janeiro trouxeram uma atenção à mansão Grimmel que Emily não conseguia definir, mas definitivamente sentia. Começou de forma sutil. Um guarda extra posicionado perto da entrada da cozinha que não estava lá antes. Câmaras a serem ajustadas por técnicos que se moviam pelos corredores com eficiência silenciosa. Luca Pellegrini a aparecer com mais frequência, sempre em conversas baixas com Nicholas. Ambos os homens com expressões que sugeriam que as discussões não eram agradáveis. Emily percebeu, mas não perguntou. Ela aprendeu rapidamente em seu novo cargo que o mundo de Nicholas funcionava com informações compartilhadas apenas quando necessário. Maria explicou isso gentilmente uma tarde, enquanto revisavam pedidos de suprimentos juntas. O Sr. Grimmel lida com coisas perigosas, disse a mulher mais velha, medindo cuidadosamente suas palavras. Negócios que a maioria das pessoas não entende e não precisa entender. Às vezes, esse perigo chega perto de casa. Mas em 15 anos, ele nunca deixou ninguém sob o seu teto ser ferido. Nunca. A garantia ajudou naquele momento. Agora, observando outra equipa de segurança instalar fechaduras reforçadas nas portas externas, Emily se perguntou o que especificamente havia motivado esse nível de precaução. Ela estava na biblioteca catalogando livros naquela tarde quando Nicholas apareceu na porta. Ele parecia diferente do homem composto que ela costumava ver. A sua camisa preta estava amarrotada, as mangas enroladas de forma desleixada. Olheiras sombreavam os seus olhos, o cabelo estava despenteado, como se ele tivesse puxado repetidamente. Emily. A sua voz soou mais áspera do que o habitual. Viste o Luca? Ele estava no escritório de segurança há cerca de 20 minutos, disse ela, pousando o tablet. Está tudo bem? Nicholas cerrou os dentes. Tudo bem. Só estou ocupado. Ele se virou para sair, mas Emily percebeu o cansaço em seus ombros, a tensão irradiando de cada linha de seu corpo. Não estava tudo bem. Era um homem carregando um peso que o esmagava lentamente. Senhor Grimmel, ela chamou. Ele parou, mas não se virou. Nicholas isso o fez se virar. Ela raramente usava o primeiro nome dele, guardando-o para momentos que pareciam importantes. Aquele parecia importante. Parece que não dorme há dias, disse Emily gentilmente. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Não me lembro. Ele esfregou o rosto com uma mão. Ontem, talvez. Emily ficou parada, tomando uma decisão. Venha comigo, Emily. Tenho trabalho a fazer. 5 minutos, ela interrompeu. Pode dispensar 5 minutos. Ela não esperou pela concordância, apenas passou por ele em direção à cozinha. Após um momento, ouviu os passos dele a segui-la. A cozinha estava vazia. O pessoal do turno da noite só chegaria daqui a 1 hora. Emily moveu-se com eficiência, preparando o café da maneira que ela sabia que ele preferia. Forte, escuro, sem açúcar, ela acrescentou um prato com pequenos sanduíches que o cozinheiro tinha preparado mais cedo, sabendo que Nicholas protestaria contra uma refeição completa, mas poderia aceitar algo pequeno. Sente-se, disse ela, apontando para a pequena mesa no canto onde o pessoal costumava fazer pausas. Nicholas hesitou, depois obedeceu. Ele observou-a a movimentar-se pela cozinha com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Quando ela colocou o café e o prato à sua frente, os dedos dele roçaram os dela brevemente. O contato enviou calor pelo seu braço. Obrigado, disse ele baixinho. Emily serviu-se de café e sentou-se à sua frente. Ficaram em silêncio por vários minutos enquanto Nicholas bebia e comia mecanicamente, como se o seu corpo precisasse de combustível, mas a sua mente estivesse completamente noutro lugar. O que quer que esteja a acontecer, disse Emily com cuidado. Não precisas de lidar com isso sozinho. Os olhos escuros de Nicholas se ergueram para encontrar os dela. Não sabes o que estás a dizer. Então explica-me. Não posso. Ele pousou a chávena de café com mais força do que pretendia. Este não é o teu mundo, Emily. Estes não são os teus problemas. São se estão a afetar-te assim. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Não estou a pedir que me conte detalhes dos negócios ou qualquer coisa confidencial. Mas posso ver que está a carregar um fardo pesado. Às vezes, apenas conversar ajuda. Nicholas estudou o rosto dela por um longo momento. O que quer que ele tenha visto ali fez com que sua expressão se suavizasse um pouco. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Emily pensou que ele não iria responder. Então ele falou, com voz baixa e controlada.
Richard Caldwell não desapareceu silenciosamente. O estômago de Emily deu um salto. O que quer dizer? Ele tem se encontrado com pessoas. Pessoas que têm motivos para querer enfraquecer-me ou eliminar-me. Pessoas que controlam territórios onde os meus negócios operam. Os dedos de Nicholas apertaram a chávena de café. Ele tem lhes dado informações. Plantas desta casa, horários de segurança, rotinas. Tudo o que eles precisariam para planear um ataque. O sangue esvaziou o rosto de Emily. Um ataque aqui. Detetamos vigilância em várias aproximações à propriedade. Escutas telefônicas captaram conversas que sugerem que algo está a ser planeado. Nicholas cerrou os dentes. Reforcei a segurança, trouxe equipas adicionais, implementei contramedidas. Mas a ameaça é real. Emily absorveu isso, a sua mente a mil. Richard queria vingança a ponto de se aliar aos inimigos de Nicholas, colocando potencialmente todos na mansão em risco. Maria conhece os outros funcionários? Maria sabe o suficiente para ter cuidado. Os outros só sabem que estamos a aumentar a segurança para os meses de inverno. Não há necessidade de causar pânico. Nicholas afastou o prato, claramente sem apetite. O que mais me incomoda é que você está aqui. Você se tornou um alvo no momento em que Richard decidiu que era importante para mim. Eu não sou importante, você é. As palavras saíram firmes, absolutas. Richard percebeu isso. Agora, os seus novos associados também percebem. E isso torna você valiosa como vantagem contra mim. As mãos de Emily tremeram ligeiramente. Ela pousou a chávena de café com cuidado. Então, o que acontece agora? Eu trato disso. A expressão de Nicholas endureceu. Tenho pessoas a trabalhar para descobrir exatamente o que eles estão a planear e quando. Assim que soubermos, agimos primeiro. Eliminamos a ameaça antes que ela se concretize. Isso parece perigoso. É necessário. Ele levantou-se e foi até a janela com vista para o terreno coberto de neve. É isso que eu faço, Emily. As ameaças surgem. Eu neutralizo-as. É assim que sobrevivi tanto tempo no meu mundo. Emily observou, vendo a tensão nos seus ombros, a forma como as suas mãos se fechavam em punhos ao lado do corpo. Este homem que parecia tão inabalável, tão completamente no controlo, mal conseguia manter a compostura naquele momento. O peso de proteger todos sob o seu teto, de tomar decisões que podiam significar vida ou morte, de existir num mundo onde a violência era moeda corrente. Ela levantou-se e aproximou-se dele lentamente. Não precisa fazer isso sozinho, porém. Preciso sim. Ele não olhou para ela. Esse é o preço desta vida. Isolamento, distância, fazer escolhas que ninguém mais deveria ter que fazer. Isso não é verdade. Emily parou ao lado dele, perto o suficiente para sentir o calor que emanava do seu corpo. Você tem Luca. Você tem Maria. Tens pessoas que são leais a ti. Trabalham para mim. Isso é diferente de... Ele interrompeu-se. Diferente de quê? Nicholas finalmente virou-se para ela. De perto, ela podia ver o cansaço estampado em suas feições, as rugas de preocupação ao redor dos olhos, a tensão na mandíbula. Diferente de se importar com alguém de uma forma que faz com que a segurança dessa pessoa seja mais importante do que a vantagem estratégica. A confissão pairou entre eles, crua e vulnerável. Emily prendeu a respiração. Ela sabia, de certa forma, que o que quer que existisse entre eles tinha mudado para além de empregador e empregada. Ela sentia isso na maneira como ele olhava para ela, na maneira como ele se certificava de que ela estivesse confortável, na maneira como ele correu numa nevasca para salvar a vida dela. Mas ouvi-lo reconhecer isso em voz alta tornou isso real de uma forma que era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Nicholas, ela disse suavemente, eu poderia ter ido embora depois do que aconteceu com o Richard. Poderia ter aceitado o dinheiro do acordo que tenho a certeza que você teria oferecido e desaparecido para recomeçar em outro lugar. Ninguém teria me culpado, mas você não fez isso. Não, porque eu escolhi ficar. Ela deu um pequeno passo à frente. Eu escolhi aceitar este cargo sabendo que o seu mundo é complicado e às vezes perigoso. Eu escolhi confiar que você me manteria segura. E escolhi tudo isso porque ela fez uma pausa, com o coração a bater forte. Isso estava a cruzar uma linha que ambos vinham cuidadosamente contornando há semanas. Uma vez dito, não poderia ser retirado, porque confio plenamente em ti. Ela concluiu. Não como meu empregador, não como a pessoa que salvou a minha vida,
mas como alguém de quem gosto genuinamente, alguém cujo bem-estar é importante para mim, alguém de quem não me arrependo de estar perto, mesmo sabendo dos riscos. Nicholas olhou para ela. Algo se quebrou na sua expressão. Devias arrepender-te. Devias fugir o mais longe possível de mim. A minha vida destrói coisas boas, Emily. Corrompe-as. Já vi isso acontecer várias vezes, então talvez eu não seja tão boa quanto pensas. Emily estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ele não o fez, ela colocou a palma da mão na sua bochecha. A pele dele estava quente e áspera com a barba por fazer. Ele não tinha tido tempo para fazer a barba. Talvez eu seja alguém que vê além do perigo e enxerga a pessoa por baixo. Alguém que sabe que estás carregando um peso impossível e quer ajudar a carregar um pouco dele, mesmo que seja apenas por alguns minutos. Nicholas fechou os olhos. Ele inclinou-se ligeiramente para o toque dela. Como um homem faminto por conexão, ele se negou por muito tempo. A mão dele subiu para cobrir a dela, pressionando-a com mais firmeza contra o rosto dele. Estás a tornar isto muito difícil, disse ele com uma voz pouco acima de um sussurro. A tornar o que é difícil? Manter a distância, permanecer racional. Os seus olhos abriram-se, fixando-a com uma intensidade que lhe fez os joelhos fraquejarem. Não fazes ideia do que me fazes. Como é difícil manter o controle quando me olhas assim. Como assim? Como se eu não fosse um monstro. O seu polegar acariciou os nós dos dedos dela. Como se visse algo que valia a pena cuidar, em vez de algo a temer. A outra mão de Emily subiu até ao peito dele, sentindo o seu coração bater forte sob a palma da mão. Não és um monstro, Nicholas. És um homem a tentar proteger as pessoas na tua vida. Não há nada de monstruoso nisso. Não sabes o que eu fiz, as decisões que tomei, o sangue nas minhas mãos. Eu sei que correu numa nevasca de meias para salvar alguém que era apenas a sua empregada. Eu sei que despediu um homem que trabalhava para si há 15 anos porque ele me colocou em perigo. Eu sei que verifica como estou várias vezes ao dia, mesmo estando afogado em outras responsabilidades. Isso é o que eu sei. O aperto de Nicholas na mão dela intensificou-se. Ele estava a vacilar. Ela podia ver isso. O controle cuidadoso que ele sempre manteve a ceder sob o peso da exaustão, do estresse e da conexão que vibrava entre eles. Emily, ele sussurrou. Se nós... Isso vai complicar tudo. Sei que podes te magoar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O meu mundo não permite relacionamentos normais, felicidade simples. Eu também sei disso. Ela se aproximou ainda mais, até que quase não restava espaço entre eles. Não estou a pedir normalidade, Nicholas. Só estou a pedir para estar aqui contigo, seja lá como for. A sua mão livre subiu até a cintura dela, puxando-a completamente contra ele. A respiração de Emily ficou presa. Tão perto, ela podia ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros. Podia sentir a tensão a vibrar através do seu corpo poderoso. Podia sentir o seu cheiro misturado com café e algo único dele. Tu mereces melhor do que aquilo que eu posso oferecer, disse ele. Mas o seu abraço não afrouxou. Tu mereces alguém que te possa levar a lugares normais, que te possa prometer segurança e estabilidade, que não tenha inimigos a planear ataques à sua casa. Para de me dizer o que eu mereço. A voz de Emily saiu mais forte do que ela se sentia.